E estamos aqui para este vídeo de perguntas e respostas, que é a parte que eu mais gosto do nosso canal do YouTube, que nos permite essa interação bacana, importante, essa relação que a gente tem aqui no nosso canal. E as nossas duas primeiras convidadas, sim, duas, porque as duas falam sobre educação, são a Regina e a Suzy. A Regina diz: Eduardo, nós sabemos que em 4 anos é muito pouco tempo para tentar pelo menos solucionar as emergências. Eu gostaria de saber se tem projeto para os profissionais da educação. E a Suzy fala sobre o que faria para melhorar a educação no Rio Grande do Sul. Sobre os profissionais de educação, é muito importante que a gente tenha uma rede de ensino com profissionais motivados, mobilizados e, claro, reconhecidos. Quando nós assumimos o governo, lá em 2019, o Rio Grande do Sul não tinha nem as condições de pagar os salários dos servidores em dia. As reformas que fizemos abriram espaço para que a gente voltasse a pagar salários em dia e fizemos também uma reforma importante na carreira do magistério, que permitiu com que o Rio Grande do Sul saísse da condição de ter que pagar completivo salarial para chegar no valor do piso nacional, para a situação que nós temos hoje, onde o Estado paga mais do que o piso nacional para os seus professores. Os professores ganham pelo menos 9% a mais do que o piso nacional, os professores com graduação que são admitidos pelo Estado para darem aulas. E desde 2019 para cá, um aumento de mais de 60% nos salários, bem acima da inflação. É claro que não está ainda naquilo que a gente gostaria e no reconhecimento necessário aos professores, mas já é um passo importante. Não atrasar mais os salários e pagar até mais do que o piso nacional do magistério já é uma mudança importante. A gente quer seguir nesse rumo, nessa direção. E além disso, a gente tem não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados, um desafio para o qual nós vamos colocar especial energia aí do governo do estado, que é estímulo à formação de professores. A gente precisa estimular, em parceria com as nossas universidades, especialmente as universidades comunitárias, que têm uma rede muito capilarizada no estado, a formação a partir das licenciaturas de professores na área de matemática, também na língua portuguesa, para que a gente consiga suprir a necessidade das nossas escolas, até em função de querermos expandir na nossa rede de ensino a educação em tempo integral, que vai demandar ainda mais profissionais para conseguirmos suprir a necessidade dessa rede. Então, educação é a absoluta prioridade, é aquilo que vai nos permitir formar uma sociedade com mais qualidade de vida, impulsionar o crescimento econômico a partir de mão de obra qualificada, conectada aos novos tempos, à nova economia, e exige desde o profissional atendido, quanto também a estrutura das escolas, que é onde nós vamos fazer os ajustes necessários dentro da estrutura da máquina pública para reduzir a burocracia, para fazer as obras e intervenções para que as nossas escolas possam se tornar lugares mais atraentes, mais interessantes para a nossa juventude e para as nossas crianças. Os recursos já estão disponíveis, o Estado tem agora a condição de investimento que não tinha lá no passado. Nós disponibilizamos mais de R$1 bilhão para a educação, para investir em infraestrutura, em tecnologia e também na capacitação, na formação continuada dos nossos professores. Mas para que tudo isso signifique efetivamente melhoria da qualidade da educação, é importante a gente fazer ajustes da estrutura administrativa do Estado para que mais rapidamente a gente consiga colher os frutos dessa disponibilidade de recursos que agora o Estado tem. A pergunta seguinte que a gente tem é do Davi, ou David. Desculpa, Davi, eu não sei agora aqui lendo se é David ou Davi. Então, sinta-se contemplado com as duas formas de pronunciar. Olá, Eduardo. Gostei muito da sua gestão. Fala um pouco como vai ser ou como vão ser os pilares da sua próxima gestão e o que achas que deve ser mudado do que já foi feito. Olha, nós tínhamos no primeiro ciclo de governo, que eu tive a oportunidade de governar, um desafio das contas públicas, colocar em dia pagamento a fornecedores, colocar em dia o pagamento dos salários dos servidores, voltar a ter capacidade de investimentos. Bom, agora para esse novo ciclo que vem pela frente, o desafio é tornar essa retomada de capacidade de investimentos ainda mais efetiva na vida das pessoas. A gente precisa transformar o Rio Grande do Sul num estado cada vez mais de futuro, olhado pelos outros estados, pelas pessoas de fora daqui e, claro, pelos próprios gaúchos, como um estado onde as pessoas queiram viver, trabalhar, empreender, gerar riqueza.
Para isso, a gente precisa ser cada vez um Estado com menos burocracia, com menos carga tributária, que a gente tenha um Estado mais acolhedor ao investidor e que tenhamos as condições de competir melhor com os outros estados e até com outros países. Como é que a gente consegue competir melhor? A gente precisa ter infraestrutura mais adequada, que envolve avançar no processo de concessão de estradas e também no investimento acertado com recursos do Estado, né? Acertado, que eu digo, é bem focalizado naquilo que mais vai ser determinante na nossa infraestrutura para reduzir o custo da logística no Estado, mas é também a competitividade determinada pela capacidade de produzirmos mais, mesmo tendo menos recursos humanos. É um dos desafios que o Rio Grande do Sul tem pela frente. Cada vez mais a gente vai vendo o fim do bônus demográfico. Nós temos uma população mais idosa, menos jovens, então precisamos ser capazes de produzir mais, mesmo tendo menos mão de obra disponível. E a gente só consegue isso se essa mão de obra for especialmente capacitada. A gente precisa ter uma mão de obra especializada para aquilo que a economia vai mais nos demandar. Na área de serviços, na área de tecnologia, com capacidade de inovação, sendo estimulados os nossos jovens a terem o seu raciocínio lógico, a capacidade de criar coisas novas. Por isso que se conectam todas as perguntas do nosso Perguntas e Respostas de hoje com o tema da educação. É onde nós vamos colocar especial esforço para que nós tenhamos os professores capacitados, a estrutura das escolas adequada, a tecnologia apropriada também para fazer o ensinamento aí às nossas crianças dentro desse novo mundo digital, tudo isso com o intuito de formarmos cidadãos na sua integralidade, seres humanos com a sua capacidade crítica para uma sociedade melhor, mas também olhando a necessidade que economicamente a gente tem de ter mão de obra especializada para que o Estado cresça mais, gere riqueza e se torne um Estado melhor para todos logo mais ali à frente. E por fim a gente tem a Jéssica perguntando: no plano de governo em relação ao combate à pobreza infantil, tens algum projeto de inclusão da segurança alimentar e nutricional? Essa é a pergunta da Jéssica. Jéssica, olha, nós já avançamos também no primeiro ciclo aqui de governo, expandindo o valor disponibilizado para a merenda escolar nas nossas escolas. Aumentamos em 166% o recurso que é disponibilizado para garantir que em todas as escolas a gente tenha os nossos jovens e crianças se alimentando com merenda quente. Ou seja, muitas vezes a gente tinha escolas que forneciam bolachinha e suco como merenda. E a gente precisa ter alimentação reforçada porque ela é determinante no processo de aprendizagem. Quem tem fome não tem capacidade de focar no conteúdo que o professor está passando na sala de aula. Uma criança, um jovem subnutrido, certamente terá o seu desenvolvimento comprometido por conta da fome e a sua capacidade de raciocínio e as suas habilidades também afetadas em função de não se alimentar bem. Então é fundamental que se alimentem bem. A gente já fez essa expansão de recursos que garante que as escolas possam colocar merenda melhor para os estudantes e a gente quer avançar ainda mais. Neste novo governo, nós vamos aumentar ainda mais os recursos para garantir que, especialmente a começar pelas escolas em regiões de maior vulnerabilidade social, nós possamos garantir 2 merendas por dia. Essas 2 merendas por dia, nessas regiões de maior vulnerabilidade, vão atender especialmente aquelas famílias, as crianças e jovens, que têm mais dificuldade de acessar alimentação de melhor qualidade. Mas não vamos parar por aí. No nosso governo que se passou, nós criamos o programa de Devolve ICMS e vamos reforçar programas de transferência de renda para as famílias de maior vulnerabilidade social, especialmente aquelas que tiverem crianças que precisam também estar com melhor alimentação, com melhor capacidade e condição de se desenvolverem. A proteção às nossas crianças ainda é acanhada, a gente precisa avançar nisso, é uma direção em que nós vamos colocar também muito esforço, muita dedicação, recursos para garantir que a gente consiga formar a partir das crianças e jovens uma futura geração com toda a sua capacidade de desenvolvimento. A gente precisa formar seres humanos na sua integralidade, para que sejam capazes de viverem com dignidade e, além disso, de poderem dar a melhor contribuição para a sociedade. É de interesse de todos, inclusive economicamente, que a gente tenha todos se desenvolvendo no seu pleno potencial.
assim melhoram a vida deles e de toda a nossa sociedade. Essas foram as perguntas de hoje. Educação presente em todas elas, porque educação está presente também na nossa prioridade de um futuro governo. Nós vencemos a crise, o Estado do Rio Grande do Sul tem hoje capacidade de investimentos, tem capacidade de olhar para o futuro com mais confiança. A gente precisa tornar essa retomada de capacidade do governo do Estado em pé no acelerador para irmos em direção ao futuro, e a educação é determinante para isso. Não esquece, se você tem perguntas sobre educação, sobre outros serviços, sobre a saúde, sobre a segurança, sobre o desenvolvimento, sobre as questões do governo, seja o que for, não deixa de comentar aqui, coloca nos comentários a sua pergunta para que a gente possa trazer aqui, compartilhar pontos de vistas, esclarecer questões, enfim, fazermos a boa troca que esse nosso canal do YouTube nos proporciona. Não deixa de curtir também o canal, ativar o sininho, ficar atento a todas as novidades. E até a próxima!